Bom, olá a todos e a todas. Meu nome é Gustavo, sou professor de Física e hoje eu vou discutir com vocês uma introdução às leis de Newton, tá? Então vamos aqui para o meu PowerPoint. É o seguinte, as leis de Newton, elas servem como base, como pano de fundo de uma grande parte da física, que é denominada de dinâmica, que é a parte da física que vai estudar as causas do movimento, né? Então, nós temos dentro da mecânica, que estuda o movimento dos corpos, a cinemática, que estuda os tipos de movimento que um móvel pode descrever, e a dinâmica, que vai estudar as causas desse movimento, ok? E aí surge como uma das principais causas do movimento de um objeto, de um móvel, o conceito de força, né? O que é força aqui para a gente na física? Vai ser a causa da mudança da velocidade de um corpo ou da sua deformação, tá? Então, sempre que eu vou ter um corpo alterando a sua velocidade dentro da sua trajetória ou se deformando e podendo, claro, voltar ao estado inicial, essa mudança de velocidade ou essa deformação é causada por uma força. E aí também essa força que vai ser a responsável por alterar o estado de movimento de um corpo, né? Aumentando ou diminuindo a sua velocidade ou retirando um móvel do repouso, tá? A força, ela é uma grandeza que é considerada vetorial, ou seja, ela possui um módulo, uma direção e um sentido. Para eu conhecer todas as informações de uma força, eu tenho que saber qual é a sua intensidade, qual é o seu valor, em que direção que essa força se encontra, se ela está na vertical ou na horizontal, ou com uma certa inclinação em relação à horizontal, e qual é o sentido dessa força. Por exemplo, uma força, se eu sei que o valor de uma força é igual a 5 newtons, né, que é a unidade do Sistema Internacional para força, só saber que o valor dessa força é 5 newtons não é o suficiente para mim. Eu preciso saber se essa força está na vertical, ou apontando para baixo ou para cima, né? Então, estaria correto eu dizer que existe uma força na horizontal apontando para a esquerda com uma intensidade, com um módulo de 5 newtons. Aí eu tenho a informação completa de uma força. E na física, nós temos a todo momento, dentro de um corpo, diversas forças em ação. Eu posso estar aqui parado, sentado na minha cadeira, mas tem uma força me puxando para baixo, que é a força da gravidade. Tem uma força que está impedindo com que eu rompa aqui a cadeira e vá para o centro da Terra, né, que é uma força chamada de reação normal. Existem forças de natureza eletromagnética também agindo sobre os nossos corpos a todo momento. Então, aqui é importante para a gente a força resultante que age sobre um corpo, que é a soma de todas as forças, tá, que agem nesse corpo. Repara que aqui tem uma setinha em cima da força, né? Essa setinha, ela indica que essa soma é uma soma vetorial, ou seja, importa a direção e o sentido das forças na hora de somar, tá? Para entender melhor esse conceito de soma vetorial, vamos olhar aqui uma simulação que eu separei aqui para a gente, tá? Então, olha só, eu tenho esse cabo de guerra aí, tá? E aí eu tenho as pessoas nas quais eu posso escolher aqui no cabo de guerra. Se eu colocar uma pessoinha aqui, ó, ela vai puxar. Aqui está uma força, ó, para a direita. Eu posso até saber o valor dessa força, ó, 50 newtons. Se eu for olhar a soma das forças, ou seja, a força resultante, como essa é a única força, a força resultante vai ser igual a ela mesma, né? É uma força para a direita no valor de 50 newtons. Agora, se eu pego e coloco uma força na mesma intensidade, com o mesmo valor, na mesma direção, no caso aqui horizontal, só que no sentido oposto, né, uma força para a esquerda, a soma das forças nesse caso, ó, vai ser zero. E aí o objeto não vai se movimentar, tá? Então, quando um objeto está em repouso, está em equilíbrio estático, nós dizemos que a soma das forças é igual a zero, tá? Isso não significa que não agem forças sobre ele. Podem agir forças, só que todas elas se somam e dão zero. Se eu coloco, por exemplo, uma outra força aqui, ó, repare que a soma das forças agora está apontando para a esquerda, porque
a força que eu tenho para a esquerda é maior que a força que eu tenho para a direita. Essa soma da força, eu consigo encontrar ela, né, essa força resultante, subtraindo a força que está apontando para a esquerda da força que está apontando para a direita. Se você conseguir ver aí mais ou menos o tamanho das setinhas, né? Essa setinha soma das forças, ela é justamente a setinha força para a esquerda que é maior, menos a força para a direita que é menor, tá? Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido um pouco, tá? E essa aula, ela é bem introdutória mesmo, mas já serve como base para nós começarmos a estudar as leis de Newton na nossa próxima videoaula, ok?